Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Educação em Foco. Hoje eu estou com Daniel Costa, coordenador de graduação e de pós-graduação da área de marketing da Uniesp, né, de um grande centro universitário aqui de João Pessoa, localizado na Paraíba. Um programa especial gravado na cidade de João Pessoa. É um prazer tê-lo aqui, Daniel. Prazer todo meu, Fabrício, estar com toda a audiência aqui do Educação em Foco, para a gente bater um papo bacana sobre esse universo da educação, marketing e comunicação. Daniel, como é praxe aqui no programa, né, eu sempre pergunto aos meus convidados como foi sua trajetória até chegar aqui, né? Perfeito. Como é que você caiu de paraquedas aí no marketing? Hoje você está numa área que no marketing não é tão comum, é na área de educação. Isso. Né? Eu sei que tem os cursos de marketing, mas as pessoas que geralmente se formam na área vão para a área comercial, para a área empresarial, para a área, enfim, vão empreender, mas você resolveu focar na educação. Nos conta aí como é que foi isso. Hoje a minha raiz mais forte é na educação, né, voltada para comunicação e marketing. Estou coordenador de graduação no Uniesp, Centro Universitário, dos cursos de Publicidade e Propaganda e Produção Publicitária. Me formei em Publicidade e Propaganda pelo Uniesp. E hoje o curso já faz 25 anos de existência, o mesmo tempo de existência da instituição. Então a gente tem uma história, educacionalmente falando, que permeia o crescimento do próprio mercado publicitário do Estado. Eu posso estar enganado, mas poucos cursos têm tanto tempo no Brasil, né? Poucos cursos têm tanto tempo, especialmente na Paraíba, né? Vamos pensar aí que a agência mais antiga em atuação no estado da Paraíba tem 35 anos. Então a gente tem 10 anos a menos, né? Então eu sou dessa formação de publicidade, mas também sempre fui um amante das linguagens. Então eu me formei em paralelo a um curso de letras. Então eu também sou licenciado, sou professor já desde de berço, né? Minha mãe professora. Então eu segui essa carreira tanto por amar o universo das linguagens como um todo, como também por já saber lá atrás que eu não queria trabalhar só a comunicação informativa. Eu gostava mais da questão do apelo, né, do envolvimento. Sempre tive uma paixão muito grande pela escrita, então eu entrei nesse universo. Isso foi mais ou menos aí que ano? 2006 eu entrei em publicidade como aluno, estudante, no curso de publicidade do então IESP, né? E desde lá eu já me formei em 2009, como estava terminando também o curso de letras, eu fiz os dois cursos em paralelo, tenho uma vida já acelerada desde sempre. Quando você iniciou o curso, né, lá atrás, estava iniciando aquela fase de transição da propaganda, do marketing para o que a gente tem hoje, né? Então, perfeito. Quando você iniciou, era de um jeito e quando você terminou, já estava virando outra coisa, né? Eu, enquanto estudante, estudei com uma matriz, né, com a grade curricular, que hoje ela é já muito diferente. Muito diferente por quê? Porque os anos 2000 foi onde a internet foi mais popularizada, né? Ficou mais popular e mais acessível. A gente começou a ter a internet no telefone, então ficou muito mais fácil todo mundo ter acesso. Ficaram mais velozes, a internet menores, mais rápida. velozes, né? Então a gente tem hoje uma mídia na mão, né? A gente está produzindo um conteúdo que antigamente a gente precisaria entrar numa TV para poder chegar no pessoal. Isso é muito louco, né, Daniel? Porque você pensando bem, né, do ponto de vista educacional, né, o que aconteceu contigo não é incomum na tua área, principalmente, né? Não. Talvez em outras áreas, como medicina, em áreas mais tradicionais, essa mudança curricular acontece mais lentamente. Isso, perfeito. Na área de marketing, comunicação, publicidade, tudo é muito rápido, né? Hoje a gente está falando de um momento em que é isso aqui. Amanhã pode ser que inventem um negócio que gere um holograma, que não é mais isso aqui, um óculos. Enfim, muda o conceito e muda tudo. Isso. Muito rápido. E esse estudante, assim como você lá no passado, ele está numa grade curricular que está trabalhando alguma coisa aqui do momento, talvez tentando prever alguma coisa do futuro próximo, mas que é muito difícil acertar o que vai acontecer, né? Uhum. Então, o estudante nessa área, ele está sempre alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, do que vai acontecer na realidade, né? Então, talvez um bom caminho para a área de vocês seja trabalhar muito a base, né? Não sei se eu estou pensando certo. Perfeito. O que é que a gente tem, né? Como o MEC regula, sempre fazer uma mudança de grade, óbvio. A gente pode fazer semestralmente, algum ajuste aqui ou lá, mas fazer uma mudança substancial
para atender a velocidade, já que marketing e comunicação está muito interligado com tecnologia, né, com redes sociais, isso tudo surge e morre, vira, né, hype, não vira. Então é muito dinâmico esse universo. Então a gente tem uma matriz curricular de formação nos nossos 2 cursos, que elas são as bases de tudo. Por exemplo, o marketing digital, ele tem princípios do marketing. Não importa se são 4, 8, 16, 32 P's. Os 4 P's são os geradores de todo o resto. Então, a gente preza muito por dar uma base de formação em todo esse universo, que é fundamental. É como ensinar o alfabeto, a ler e a escrever. E aí sim, você pode ler digitalmente, você pode ler no impresso, você pode escrever à mão, no computador. Então, a gente ensina a utilizar ferramentas. Uma rede social é uma ferramenta que pode ser para produzir um conteúdo, pode ser para, né, um conteúdo de humor, mas pode também ser produzida para fazer a venda, que o universo da publicidade, da comunicação social, é a única comunicação, que foi o que me atraiu, que a gente tem a relação comercial. A gente tem um objetivo de vender uma marca, um produto ou um serviço. A base é sempre a mesma, né? Produzir conteúdo, seja digital, seja analógico, existe ali os princípios que são muito básicos, que consolidados. Estão mais relacionados à neurociência, ao comportamento humano, que esse aí não muda muito, né? Não muda Passa aí anos e a gente se comporta exatamente do mesmo jeito de 200, 300 anos atrás. Isso aí é meio que estável. E aí focar na base é um caminho para deixar o cara preparado para que no futuro, mesmo que tudo mude, como ele tem uma base muito forte, ele consegue transitar, né? Perfeitamente. De determinadas habilidades para outras, né? Exatamente. Para pegar um exemplo do que hoje estamos produzindo um podcast, um videocast, que já virou um mix, né? Não é só o áudio, mas é o áudio que já foi vlog. Que já foi vlog, já foi tanta coisa. Já foi muita coisa. Quando a televisão chegou ao Brasil e no mundo todo, pensava-se que a rádio ia morrer, ia ser substituída. Isso. Não é? E hoje a gente não só convive com a rádio, mas com a televisão e agora com todas essas novas plataformas digitais, de podcast, de vídeo, YouTube. E houve também uma transmutação da rádio, né? Exatamente. A rádio também se conectou a... Você pega a Jovem Pan hoje, ninguém sabe o que ela é mais, né? Exatamente. Então, é bacana viver nesse universo porque ele está em constante recriação, reordenação, novas formas, fluxos, e é fantástico, porque também, como aí eu puxo outro ponto que é muito importante da comunicação, né, e do marketing. A gente faz conteúdo, a gente faz marketing e comunicação para pessoas. Apesar da tecnologia ser, né, a nossa grande ferramenta e a neurociência, né, o neuromarketing vai avançando cada vez mais nos estudos, é a gente compreender mais como é que as pessoas funcionam, o que é que pode ser melhor utilizado em vários níveis, consciente, inconsciente. Então, eu sempre digo, quem quer se dar bem nesse universo, primeiro, os princípios, tem que fazer uma carreira de estudo, né, de boa formação, com princípios, e depois sim você pode ir se aperfeiçoando dentro de outros universos. Porque se você não tiver essa base teórica mesmo, né? Essa fundamentação teórica, entender o que aconteceu também da história, né? Perfeito. Um estudo histórico da coisa, você passa a ser um mero operador de softwares, operador de ferramentas. Você faz aquilo sem saber o porquê. Perfeito. Né? É meio isso aí, né? Tudo que é muito raso, ele também é muito passageiro, ele é muito volátil, frágil. Se você se aprofunda e tem uma boa formação, você não deixa de ter sempre clientes, resultado. Eu brinco hoje, nós enquanto professores não deixamos de ter trabalho. Sim. Nunca deixaremos de ter trabalho. Sim. Porque a educação sempre vai ser a mola transformadora de vidas, de sociedade. Então a gente sempre vai ter uma função. Agora, como a gente desempenha essa função, ela vai ser de formas diversas. Então quem não se prepara, não tem uma boa base, realmente não tem como se destacar no mercado. O mercado, esse mercado, ele está ficando tão complexo, né? Que pelo menos é uma visão que eu tenho aqui do outro lado do balcão, né? Sim. Eu não sou o cara do marketing, eu sou o cara que compra o produto de marketing. O serviço na empresa. Eu percebo o seguinte, que há alguns anos atrás,
era muito comum a terceirização. Você comprar coisas prontas, você buscar agências de marketing. Claro que elas existem ainda, eu creio que não vai deixar de existir, mas eu percebi que muitas empresas estão criando seus próprios setores de marketing. Não são empresas grandes. Não. Toda escola hoje tem um núcleo de marketing. Uma escola, sei lá, com 1.000 alunos, tem lá 2 do marketing. Isso. Uma faculdade pequenininha tem também. A minha empresa lá de tecnologia educacional, a gente tem um setor lá de marketing. Inclusive está crescendo, né? A Raula está aqui no bastidor, que é a nossa gerente de marketing, e ela está contratando lá. Que bom. Inclusive hoje ela está anunciando a contratação de mais gente. E eu percebi que muita gente está seguindo esse caminho porque está tão complexo que para que um produto de marketing seja bem elaborado, é preciso que o profissional de marketing vivencie a empresa e entenda profundamente aquela empresa, os princípios dela e o produto que ela oferece, para que aquele cara do marketing consiga gerar algo realmente diferenciado. E quando você vai terceirizar isso com a agência, é mais complicado, porque a agência está atendendo várias empresas. É externa, ela não está vivenciando o dia a dia daquela empresa, então ela não vai ter, vamos dizer, a alma do negócio. Claro que ela pode produzir coisas interessantes, mas geralmente são coisas mais auxiliares do que coisas mais impactantes ou profundas em relação àquela empresa. Você concorda com isso ou é uma visão equivocada minha do mercado? O que hoje acontece é o que a gente chamava de house, né? Aquela empresa que tem um núcleo de marketing e comunicação interno. Só que isso acontecia para grandes empresas. Hoje, independente se é médio, pequeno, grande porte, e eu acho que especialmente pós-pandemia, o marketing e a comunicação ganharam uma perspectiva e uma valorização que antes era bem mais difícil construir na relação profissionais ou empresas e clientes. O que você está trazendo de ter profissionais dentro das empresas habilitados, né, que tenham uma formação bacana para trabalhar com marketing e comunicação, a exemplo de uma escola. Né? Toda escola hoje, o mercado ele é bem competitivo na educação de ensino médio, fundamental. Precisa ter alguém, como você disse, que entenda do negócio, que saiba diferenciais. Diferencial não é mensalidade, não é farda, não é... As coisas que a gente acha que são diferenciais, às vezes são o padrão para todas. Sim. Então, entender de verdade os diferenciais, que às vezes pode ser uma metodologia de ensino em uma escola. E pode ser que o diferencial esteja escondido, né? Exatamente. O cara do marketing vai descobrir, nem se essa saiba. Pessoa que vai descobrir, e ele é meio que o diplomata, o tradutor, não é? Entre o dono do negócio com a empresa que vai fazer uma execução que às vezes a house ela não consegue executar pelo tamanho do projeto. Mas se você vai fazer uma campanha para captar alunos, ou você faz a campanha continuada, ou você tem que ter em algum momento, geralmente a gente vê pelas ruas, outdoor, vê nas rádios e TVs, a partir de novembro as escolas colocando a cara, né, para dizer, tragam seus filhos para a nossa escola. Então é um momento muito pontual que depende de uma mão de obra muito grande. E aí sim, agências de publicidade e marketing têm uma expertise, algumas são focadas nisso, uma expertise muito grande. Né? Seja para o ensino fundamental, médio e até para o superior. Né? A gente tem agências hoje que atendem Brasil, nível Brasil, empresas daqui da Paraíba. E isso é uma coisa que também eu trago, né? Os profissionais que vivem e se desenvolvem na Paraíba, estudam e atuam na Paraíba, hoje eles são requisitados em nível não só nacional, mas internacional. A gente exporta muita gente do mercado daqui da Paraíba, na área de marketing e comunicação, para seja Pernambuco, aqui do lado, seja para São Paulo, Rio ou para fora. Porque hoje a gente tem essa possibilidade, né? Sim. Muitos que trabalham hoje nesse nosso universo, eles são nativos digitais. E aí eles acham que estão já preparados por conviverem. É aquela coisa, eu sei como é minha casa, então eu acho que eu domino fazer uma casa. Não é, você viver na sua casa não quer dizer que você saiba fazer uma casa. Sim. Então você precisa estudar. Mas esses que estudam se destacam num ponto que eles estão hoje trabalhando. A gente tem vários alunos, ex-professores, a gente tem 25 anos de história, né? Então a gente tem muita gente hoje que a gente sabe que está na Europa trabalhando, seja em Portugal, em Dublin, por exemplo. Agora esse cara é um profissional que tem uma capacidade
diferenciada. É aquele cara que consegue pensar estrategicamente. Perfeito. É o cara que se depara com um problema ali difícil de ser resolvido e ele consegue encontrar soluções. Perfeito. Esse não vai ser o operador, né? Não, Esse é o cara que... E esse é o grande desafio. Sempre que a gente tem turmas, né, há uma pluralidade, diversidade, a gente não tem como saber quem tem um pensamento mais analítico, um pensamento mais estratégico, tem uma vontade mais do fazer, né, o operador, como você chama, mas dentro de uma turma de publicidade, por exemplo, surgem agências, surgem grandes fotógrafos, surgem produtoras de vídeo, surge um corretor de imóveis, surge uma gama de pessoas. Isso é uma coisa louca, né? Antes de começar aqui o programa, a gente estava comentando ali sobre aquele seriado, o Mad Men. Isso. Né? E como era diferente, né? Esse setor, diferente. Né? Você para montar uma equipe de marketing naquela época, eu creio que precisava de um design, um bom redator e o cara cabeça que vai ser o cara criativo que vai elaborar a campanha e esses outros dois aí vão montar a campanha, você vai apresentar. Como os canais de venda eram poucos, né? Você tinha rádio, televisão, um outdoor, alguma coisa impressa. Até o tempo para pensar, fazer, pôr na rua era diferente. Então era operacionalmente mais fácil. Né? Claro que criativamente dava um trabalho danado, né? Mas a operação era mais simples. Hoje não, né? Não. Hoje você tem que pensar em tráfego. Isso. Você tem que pensar em ciência, neurociência, sobre como você usar as palavras certas para atingir determinado público, gatilhos mentais. Né? É um universo bem mais complexo. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento para poder me tornar um melhor profissional em comunicação e marketing. Ou seja, quem diria que a gente teria que ir para esse universo para se tornar um bom profissional? Talvez eu precisasse fazer outra coisa em tempos passados. Eu lembro dos meus estudantes na área de saúde, fazendo uma correlação aqui da tua área com a área de saúde, que é a minha área. Eu fui professor de biofísica. Então, vinha às vezes um aluno de medicina, um aluno de, sei lá, de enfermagem. Perfeito. E dizia, professor, eu já fiz o vestibular para a área de saúde porque eu não gosto de física. Né? Aí o cara vai lá para o marketing, não, eu não quero estudar neurociência. Nem cálculo, né? Não quero saber de números. De números, porque agora o cara do marketing, o gestor do marketing é um administrador. Tem que estar de olho. É planilha de Excel para lá e para cá, para calcular custo, para você, até para você conseguir recursos dentro da empresa que você trabalha, você tem que comprovar que aquilo ali vai ter um retorno, e para isso tem que fazer um monte de cálculo, um monte de planilha, de planejamento, etc. Hoje mesmo eu estava conversando com um grande profissional na área de inovação, né, que está chegando aqui na Paraíba, criando base, e a gente falando da importância do BI hoje em qualquer negócio, da inteligência de negócios. Sim. A gente precisa olhar para números, é inevitável. Hoje tudo gera... Antes era muito difícil, por exemplo, ainda temos hoje o Ibope, né? A gente vai saber como é que é a audiência de uma televisão, era muito aberto esse dado. Hoje a gente tem uma precisão muito grande, são plataformas que geram relatórios muito precisos. E não basta saber ler, mas preciso ter o pensamento estratégico. Como é que eu relaciono? E esse pensamento segmento economiza muito recurso, né? Economiza. Porque às vezes a simples escolha do canal errado ferrou tudo, né? 100%. Porque o cara de repente, vou escolher televisão. Quando na verdade bastava um impulsionamento no Instagram que ia custar, 100 vezes menos do que uma chamada na televisão, né? E eu vou lhe dizer outra coisa. A Paraíba toda, dependendo do público, não usa o Instagram. Sim. Dependendo da faixa etária, se a gente vai mais para o interior, a gente vai ter o Facebook ainda sendo utilizado com mais força. É verdade. Então, até pensar que assim, uma plataforma que parece que morreu, dependendo do público, nicho, né? Ela tem uma força muito grande para um público diferente, de idades diferentes, de regiões diferentes. Então, sem dúvida, pensar hoje estratégias não é pensar em massa, é pensar em segmentos. Se você vai tentar atingir um grande público. Então, realmente requer... Aí onde é que está, de novo, os princípios, dominar princípios, saber analisar e criar estratégias que sejam adequadas, né? Uma coisa que antes se gastava milhões, hoje você gasta milhares para ter um excelente resultado. Isso. Daniel, hoje um dos grandes desafios aqui vou falar um pouco agora de graduação, né? Daqui a pouco a gente fala de pós-graduação. Um
dos grandes desafios que eu sempre comento aqui no programa é você conseguir fazer uma boa gestão educacional dentro do curso. Perfeito. O que seria uma boa gestão educacional? É garantir que o professor lá na ponta ele consiga trabalhar em sala de aula, seja qual for o método que ele vai utilizar, mas que ele consiga trabalhar o que está previsto aqui no currículo. Perfeito. Né? Então, está aqui o currículo, está aqui o professor lá na ponta, os alunos lá na ponta, mas eu preciso que o que está aqui seja trabalhado aqui. Parece simples, né? Parece, mas na prática não é tão simples. Bem desafiador. Assim, né? E aí, existem hoje várias ferramentas tecnológicas, uma delas é a que a Question utiliza, mas o principal é a lógica desse processo. Né? Então, quando um professor ele entra para ser professor de um curso de marketing, publicidade, enfim, qualquer curso, ele precisa entender muito bem o que está no currículo. Porque se ele não sabe o que está aqui no currículo, ele não consegue trabalhar aqui na sala de aula bem, né? Ele não consegue ensinar bem. E o ato de ensinar hoje não é mais como antigamente, não é passar informação. Não. Ensinar hoje significa trabalhar a informação, porque a informação já está lá. Isso. Informação então o professor ele trabalha aquela informação para desenvolver outras habilidades em cima daquela informação. Exatamente. Né? Então exige do professor hoje uma capacidade técnica, didático-pedagógica muito maior do que antes. Perfeito. Porque antes o professor era um provedor de conteúdo. Isso. Então, só o fato dele colocar para fora o conteúdo já era um ato importante no processo de ensino, porque era ele o provedor. Agora não. Agora isso acabou. Como é que tu enfrenta hoje lá no Uniesp esse desafio dentro de um curso tão desafiador, né, com um currículo que está ali, que apesar de ter uma base, como você disse, muito forte, que ela continua, que não deve ser modificada, mas que é permeado ali por coisas que ficam em constante mudança. Então você provavelmente deve ter um desafio aqui, tanto de estruturação curricular, que é o início da história, como de preparação desse professor para trabalhar esse currículo que está mudando o tempo todo em sala de aula. Perfeito. E até em alguns momentos pode ser que você não tenha mais a necessidade daquele professor, porque pode ser que aquele cara esteja dentro de um escopo de especialização que se tornou obsoleto. Por conta das mudanças que são muito rápidas. Sem dúvida. Então tem uma série de desafios aí. Como é que você está lidando com isso aí lá no curso de vocês? Começo exemplificando. Antes, o curso de publicidade tinha um laboratório que era para revelar os filmes das máquinas fotográficas. Hoje já não temos mais. Então, já fizemos até fisicamente, né? Já tivemos mudanças na estrutura do ensino superior. Né, por conta de evoluções tecnológicas. Mas em relação à sua pergunta, né, como é que a gente monta uma grade curricular, né, obedecendo todos os parâmetros que o MEC vem regular para a gente, e dentro de um contexto que é Paraíba, Nordeste, né, trabalhar comunicação e marketing, aplicar isso. Número 1, a gente tem um quadro de professores de longas datas que são excelentes. Por quê? Porque são constantemente estudantes, eles são pesquisadores, eles estão sempre se atualizando sobre o universo que eles, né, dominam para dar aula, e eles também atuam no mercado. Então isso facilita muito pegar a parte acadêmica e trazer com uma relação, né, mercadológica. Então eles não só, como antigamente, passam um conteúdo, mas eles co-criam com os alunos esse conhecimento sobre comunicação e marketing dependendo da disciplina, seja redação, mídia, fotografia, vídeo. Então, eles têm essa habilidade por terem uma vivência múltipla já. Mas, enquanto instituição, Uniesp, enquanto coordenação, obviamente a gente vai tentando fazer primeiro uma gestão mais horizontal, né? A gente tem um diálogo muito aberto com os nossos professores. A gente tem ainda do tradicional a liberdade de cátedra para professores. Eu acredito muito nisso, na liberdade que o professor consegue conduzir. As mudanças geracionais, elas não são mais de 5 anos, de 10, como acontecia lá para trás. A cada 2 anos a gente vê uma turma diferente. O perfil do público já é diferente. O perfil da manhã já é diferente da noite. São pessoas que têm vivências diferentes. Então, é uma adaptabilidade muito grande. Então, metodologias que estão em moda nem sempre dão certo.
Eu dizer, Sim. vamos trabalhar uma metodologia de sala de aula invertida. Pode dar certo para a turma da manhã, mas para a turma da noite não dá certo. Tem eu não sei se você chegou a ler esse estudo, eu posso até te enviar depois. Tem um estudo de 2018, que é uma grande revisão bibliográfica, comparando metodologias ativas com a instrução direta. Uhum. E os caras chegaram à conclusão que, claro, que isso é uma média, né? Não estou falando que todos os casos são isso, mas o estudo chegou nessa conclusão que a instrução direta, na média, gerava um desempenho melhor do que os processos mais novos, ditos ativos, né? Qual foi a conclusão que eu tirei a partir desse estudo, que foi um estudo bem pesado, bem forte? É que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então você, principalmente no ensino superior, né? Isso. Você tem que usar a metodologia que se encaixa para aquele perfil ali. Exatamente. E aí a liberdade de cátedra que a gente fala para o professor é isso. Não é o professor mudar o currículo. O currículo ele não tem como mudar, ele tem que trabalhar o currículo. Exatamente. Mas ele tem como definir, a partir da sua experiência, qual é a metodologia que vai se encaixar melhor para aquela turma. Perfeito. Enquanto Isso é gestor, fundamental. a gente tem uma visão de todo. A gente não está na ponta, dentro da sala, entendendo como são os aprendentes, os estudantes ali. Sabendo quais são... Outra questão que a gente traz, que a gente percebe muito forte, além dessa mudança geracional, são os desafios que os próprios estudantes hoje enfrentam. Vou botar 2 exemplos, né? Um o estudante ele é preparado para passar, na nossa época, num vestibular, hoje no Enem. Então, há um ensino bem encaixadinho ali para que ele atinja esse certo resultado. Então, como é que a gente trabalha metodologias que ele passou 18 anos sem ter contato? Não é parte do dia a dia dele, não é parte da vivência, nem da própria jornada de aprendizagem desse aluno. Aí tem um outro ponto, que aí também foi potencializado por conta da pandemia. Os vários sofrimentos hoje psicológicos que foram despertados. A gente tem uma massa muito grande, e não falo só por um curso, fiz pesquisa no semestre passado para eu entender, ter uma realidade sobre isso, mas a gente sabe que é geral. Pessoas com ansiedade generalizada, síndrome do pânico, TDAH hoje é o mais... Vivenciamos agora uma pandemia, né, relacionada à saúde mental. Né? São N problemas, né, da saúde mental que isso impacta diretamente na relação ensino-aprendizagem. Sim. Não é? E, por exemplo, acho que do meu quadro eu sou o único licenciado. E eu estudei pouca coisa da psicologia da educação. Então, a gente também está tendo que adequar, esse talvez seja hoje o maior desafio, adequar mais a questão de compreender as necessidades específicas, porque são muitas. Não é que tenha uma só. Qual é o perfil hoje do estudante que busca lá o curso de propaganda? É diverso, sempre foi. O pessoal da comunicação e marketing sempre é visto como criativo, né? A pessoa diz, eu sou criativo, eu vou fazer comunicação. Sim, é verdade. E, inclusive, para ser um bom planejador, para ser um bom mídia online ou trabalho com tráfego pago, tem que ser muito criativo. Tem que ser muito criativo para poder conseguir perceber públicos, saber gerir verbas. Então, a criatividade, sim, é do nosso universo, mas em qualquer das nossas atuações. Mas hoje, mais do que nunca, a gente tem uma diversidade muito grande. A gente tem influenciadores digitais, a gente tem amantes da fotografia, amantes de vídeo, né, da produção de vídeo. E a idade também é diversa. A idade, geralmente as turmas da manhã, é um pessoal que sai da escola, né, do ensino médio direto para a faculdade, então é esse público aí dos 18 anos. À noite ele é muito misto. A gente, especialmente o nosso curso tecnólogo, nível superior, produção publicitária, tem recebido muita gente de áreas diversas, já formados, inclusive. Como é que se você fosse atuar como um consultor aí para um estudante que quer entrar nessa área? Em que situação você aconselharia o curso tecnólogo? Em que situação você aconselharia uma outra modalidade de curso quando se fala em graduação? Qual seriam as diferenças básicas Essa aí? É a pergunta-chave que todo mundo vem. Qual a diferença prática, real, na minha formação? Eu digo, tudo na vida é uma questão de escolha. A gente tem ônus e bônus com cada escolha que a gente faz. Se você quer ter uma formação rápida, acelerada, técnica, completa no sentido da prática, o curso tecnólogo ele é fantástico. Porque ele tem todas as disciplinas que estão dentro do curso tecnólogo, também estão no curso de publicidade, na graduação de 4 anos.
Só que o curso de publicidade é um curso de humanas, é comunicação social, e para entender pessoas, aí entram aquelas disciplinas que são fundamentais, uma psicologia e comportamento do consumidor, sociologia, a gente precisa entender as dinâmicas sociais. Esse universo do digital não é só o digital, existe uma cultura digital. Então, são disciplinas que complementam a visão de mundo e a visão do profissional, que essa é a grande diferença entre um curso e outro. Tempo e praticidade. E que o cara que se formou no tecnólogo, ele pode fazer pós e complementar a formação dele nessa área 100%. Depois. Depois ele tem, né, como é nível superior, ele pode fazer até um mestrado, se ele quiser, um doutorado. Sim. Ele pode seguir carreira. Sim. É outra dúvida muito grande de quem faz um curso tecnólogo. Mas aí eu não vou poder fazer uma pós-graduação? Pode. Contanto que você, no tempo em que você está ali cursando, você já tem uma vida de pesquisa científica ativa. Porque entrar num programa de pós-graduação, mestrado, depende da sua produtividade, depende de uma prova que você faça, outros fatores. Não é o título, né? Seja profissional, seja acadêmico, as duas titulações te botam no mercado bem capacitado. Mas tem esse ponto, né, de ser uma formação complementar. Só para exemplificar, uma coisa que eu antes não falava muito dos projetos que eu participo ou participei, mas hoje eu falo mais. Quando eu fiz vestibular, eu passei em 3. Letras, publicidade e direito. Não fiz direito. Mas, enquanto publicitário, eu atuei por quase um ano escrevendo para um dos grandes portais do Brasil de direito tributário. Ou seja, tive que virar estudante de direito tributário para poder dominar o universo e criar conteúdos que fossem acessíveis não só para advogados, né, os juristas, mas também para um público geral. Então, eu brinco que o publicitário, ele é um eterno aprendente. A gente tem que estar sempre conhecendo de muita coisa. Então é sempre bom conversar com um publicitário, porque do que puxar de futebol seja o que for, a gente tem que ter Até o repertório de piada é grande. Né? De tudo a gente tem que ter uma mãozinha ali. Daniel, eu fui professor até 2016, né, no ensino superior, depois fiquei só na carreira aqui de empresário na Questione. Sim. E eu peguei uma época que no ensino superior, quando você lançava qualquer curso, era mais aluno do que vaga. Então você não tinha esforço para fazer captação. Claro que não foi agora, em 2016. Isso aí foi ali até 2010. Início dos anos 2000 até 2010, se você abrisse qualquer curso de graduação aqui ou em qualquer lugar do Brasil, você tinha muito aluno. Isso. Porque era uma fase em que se tinha uma demanda reprimida muito forte. Perfeito. Crescimento das universidades particulares. As universidades públicas não davam conta, claramente não davam conta, porque quando abriu as particulares, você teve, claro que teve também um aumento do financiamento, né, para a entrada de estudantes no ensino superior. Mas o fato é que existia uma demanda reprimida e que o esforço de marketing para captação de alunos era inexistente, não precisava. Isso. Até você queria menos, porque não dava, né? Eu cheguei a dar aula à tarde, quer dizer, hoje é inimaginável, acho que nenhum curso hoje tem. Tem curso. Na área de tecnologia, tem. TI, né? Tem. Então eu que não estou bem informado, mas são exceções, né? A maioria dos cursos não tem mais turmas à tarde, presencialmente. Lá no Uniesp a gente abre 3 turmas, manhã, tarde e noite em TI. Legal demais. Eu lembro que eu dava aula o dia inteiro, porque eu tinha turma manhã, tarde e noite, né? Hoje a maioria dos cursos são turmas manhã e noite. As turmas da noite também estão diminuindo dia a dia, porque o EAD está entrando forte nas turmas da noite. Exato. E vamos ter uma tendência muito forte aí de ter um número resumido de turmas à noite, as turmas da manhã que são mais tradicionais, o EAD muito forte, alguns cursos de elite presenciais e grande parte dos cursos trabalhando no formato EAD. Esse é o panorama hoje, EAD, né? Pode ser que mude, a gente não sabe o que é que pode acontecer no futuro próximo. Então, diante desse panorama hoje, existe uma verdadeira guerra de marketing, né, na educação hoje. Fortíssimo. Eu esqueci o nome agora de um grande publicitário brasileiro que deu uma palestra, eu assisti, achei fantástico. Costa do Oliveto? Recente? Ele já tem uma certa idade, enfim, daqui a pouco eu lembro. E ele falou o seguinte, olha,
eu vim para esse evento de educação, porque ele foi convidado, ele é do marketing e publicidade, ele foi convidado para dar uma palestra para reitores, gestores educacionais. Sim. Eu estava no evento e ele disse o seguinte, olha, provavelmente depois do que eu falar aqui, ninguém mais vai me chamar para eventos de educação. Porque antes de eu vir aqui dessa palestra, eu fui pesquisar como é que estava o mercado. E aí eu descobri que todo o marketing estava baseado no preço da mensalidade. A guerra do preço. Então, acho que até diminuiu mais nos últimos meses, aí, pós-pandemia, mas até a pandemia era uma guerra ferrenha de preço. Né? Cursos quase gratuitos, assim, né? Você começa de graça, paga metade, depois que você começa a pagar devendo, faz um empréstimo, tinha uma loucura total, né? E percebia-se ali que o foco era 100% na questão financeira. Sim. Em detrimento a outro debate que poderia ser mais interessante na área de marketing, que é a qualidade do curso, a capacidade da instituição oferecer aquele serviço, a empregabilidade daquele aluno após a conclusão daquele curso, a relação daquela universidade ou centro universitário com o mercado, enfim, uma série de coisas que são importantes para a educação e que o marketing e a publicidade estavam completamente colocando aqui do lado e o foco em cima do preço. O que é que você pensa sobre isso? Era um momento que não dava para fugir disso ou foi realmente uma pane que houve no setor de marketing na educação brasileira? Eu acho que foi mais no mercado, né? Porque a gente teve pandemia, então quem tinha alguma coisa segurou, não houve investimento. Naquela época você preferia trabalhar e estudar. Então houve uma necessidade para... Diferente daquele tempo que existia uma demanda reprimida imensa, né? Você não tinha um esforço tão grande para trazer grandes turmas, independente dos cursos. Depois da pandemia, a economia estava difícil, as pessoas sem emprego. Então entrou numa guerra de preço que hoje a gente segue nela. E no UniS, especialmente, e falo pelo curso de publicidade, a gente sempre prezou muito pela experiência da formação. Então a gente traz realmente vivência. Os conteúdos, eles são postos em prática. Há, de fato, esse diálogo teoria e prática. E é difícil ter. É como a gente conversou agora, ter um profissional, um professor que esteja no mercado, que tenha uma capacidade, ele tem um alto valor, né? Sim. Então, é um valor que não é só o financeiro, mas é um valor agregado. Então, realmente, para equacionar esse universo, nosso curso ele não tem grandes concorrentes no mercado paraibano. A gente é, graças a Deus, dominante, mas é muito bom que exista essa concorrência. Mas, pensando no cenário macro, a concorrência é muito grande, especialmente para EAD, que traz o ticket muito para baixo. Né? Os cursos EAD, eles têm um ticket médio de 100 e poucos reais. Né? A gente já teve momentos de R$50. Então, como é que você tem uma saúde e uma garantia de qualidade? Então, quem escolhe para pagar um curso de R$50, ele não pode esperar a qualidade. Sim. Sem dúvida, não tem como receber qualidade. Quem conhece a educação sabe que mesmo o curso sendo EAD, você não tem como oferecer esses preços. Isso. Com qualidade. Não tem. Não tem. Inclusive, em alguns aspectos, o curso EAD ele é mais caro do que o curso presencial. Se você for fazer da maneira como tem que ser feito, exatamente, com qualidade, produção de conteúdo, isso é muito caro. Exatamente. Então, o que eu estou vendo aí, eu não sei se é o mercado que está solicitando do marketing essa estratégia, ou se for um apagão do marketing em relação ao mercado. Porque tem essa relação, né? A empresa diz, olha, o cara do marketing vem, olha, tô todo criativo, cara, né? Olha, vamos explorar isso. Tem um monte de coisa aqui pra gente explorar. Aí o dono da empresa, não, cara, eu quero que você foque no preço. Exatamente. Né? Eu não sei se foi por aí o caminho. Provavelmente foi mais disso do que a capacidade dos profissionais de marketing. Né? Porque é aquele ponto em que, enquanto a gente está fazendo gestão, fazendo comunicação, em tempos de tranquilidade e estabilidade, a gente pode fazer. É como a gestão da própria casa, né? Quando a gente está com uma saúde financeira em casa, a gente pode sair para jantar fora 1, 2, 3 vezes na semana. Quando a gente não está, a gente almoça, janta em casa. Então todo mundo tentou dar essa segurada e tentou massificar a entrada de alunos. Porque a gente teve muita evasão. Né? Nesse período pandemia e pós-pandemia ainda foi uma luta muito grande.
E aí tem um conjunto de outros fatores que precisa se trazer alunos e todo mundo nessa ânsia por trazer mais alunos, ou não perder, né, não deixar de crescer, aí foi para a guerra dos preços. Mas interessantemente, eu estou vendo um movimento agora já recuando. Contrário. Né? Isso aí foi até a pandemia. Antes da pandemia estava muito forte essa guerra de preços. Isso. E aí durou ali até a pandemia, mas parece que a pandemia também gerou uma outra coisa, né? Gerou um despertar da sociedade para o autodidatismo. Isso. Né? Porque as pessoas ficaram sem o suporte que tinham antes. Perfeito. E aí elas tiveram que buscar o conhecimento sozinhas na internet, etc e tal. Aprender a usar outras ferramentas. Isso. E aí elas perceberam, peraí, muita coisa eu posso aprender sozinho. Isso tudo eu tô aqui viajando, porque a gente tá construindo. É isso mesmo. E aí o pessoal, quando voltou da pandemia, peraí, então não tem por que eu estar me matriculando em qualquer curso. Por mais que seja barato aquele curso, se o curso não serve de nada, eu aprendo sozinho, eu vou ali e vou estudar e aprendo sozinho, né? Então, me parece, isso aí também impactou, aí vamos entrar agora na pós-graduação, né? A pós-graduação já vinha nesse processo, né? Até antes da graduação, né? De deterioração do ponto de vista de mercado, de preço, de disputa de preço, etc. Eu acho que isso foi muito ruim para a pós-graduação, né? Porque, assim, as pessoas não precisam ter pós-graduação. A pós-graduação é algo realmente especial. Você faz realmente para aprofundar algo que você pretende utilizar na tua carreira e etc e tal. Para você adquirir micro habilidades ou pequenas habilidades, realmente não precisa de pós. Você vai lá e aprende. Ou faz cursos livres, enfim. Mas se banalizou a pós-graduação no Brasil de tal forma que qualquer bodega começou a oferecer uma pós-graduação, né? E entrou essa disputa de preço, enfim. E me parece que também agora isso depurou o mercado e a pós-graduação está voltando com outro status. As pessoas percebem, também não adianta eu pagar, nem que seja R$100, para ter um papel que o mercado não está nem aí para esse papel mais. Né? Hoje, a gente ter uma graduação é o antigo ensino médio completo, né? Hoje a graduação você precisa fazer uma especialização, uma pós, se você quer, seja uma carreira, né? Ser um bom profissional ou não. Então a pós-graduação ela é uma necessidade, mas ela tem que ter propósito, ela tem que ter qualidade, ela tem que te gerar um diferencial. Se você vai para um EAD, a gente encontra muitas, algumas pouquíssimas muito boas, de grandes instituições, né? Mas a maioria é a mesma coisa da graduação, uma pós-EAD, né? Que eu chamo de pós-PDF. Você vai lá, lê o texto, faz a atividade e assim você vai, tanto faz, é muito pragmático nesse... O processo você talvez nem aprenda de fato, vai ter o diploma, mas não aprende. Mas a pós-graduação, eu acho, concordo com você que é muito uma experiência pessoal, profissional, porque você tem interesse numa área, vamos dizer, na saúde, né? Você quer ser especialista de cirurgias em tal área do corpo. Então você tem que fazer realmente aquela especialização para chegar a dominar esse tipo de cirurgia. E às vezes é uma demanda da empresa que você trabalha, né? Às vezes tá lá o cara é formado, o cara do marketing. Olha, cara, eu preciso de um cara especialista em tráfego. Exatamente. Então, é uma outra, né, a outra ponta do processo profissional, né? Pessoal pela escolha de se fazer, profissional por uma necessidade de mercado. Hoje vocês no Uniesp conectam de alguma forma o curso ao mercado? Como é que vocês trabalham isso lá hoje? Graças a Deus, o nosso curso ele é muito bem articulado com o mercado de comunicação e marketing em geral, né? Nível Paraíba. Sejam os veículos de comunicação, as agências de publicidade, produtoras, porque em 25 anos de história, ou a gente tem alunos em todas elas, ou a gente já tem professores ou que foram, ou a gente tem a abertura pelo próprio conceito que a gente tem enquanto curso de publicidade. Mas a gente tem a empregabilidade hoje dos nossos alunos, ela é acima de 80%. No segundo período, a gente já tem alunos empregados, com estágio, seja o que for. Eu não consigo indicar aluno hoje em dia.
Eu uso hoje uma estratégia de montar um formulário. Acho que muita empresa deve te ligar, né? Você é o coordenador do curso. A gente recebe muita demanda mesmo, por conta desse tema que a gente estava falando, né? Toda empresa hoje tem um núcleo de marketing, não importa o tamanho dela. Esse índice aí de vocês é um índice próximo da tecnologia, né? Do pessoal do TI, né? Exatamente. No segundo período, às vezes até no primeiro, se o aluno já tem um conjunto de habilidades ali, ele já está empregado. Porque eu creio, né, não sei se mudou esse ranking aí, mas eu acho que no ranking de empregabilidade, as 3 grandes áreas hoje, pelo que eu estou vendo, é tecnologia, área de saúde, porque sempre foi. Não tem jeito, há um déficit de pessoal da área de saúde gigante, apesar dos salários não serem tão altos. E agora, estou vendo aí que essa área de comunicação e marketing está muito forte. Cresce muito. Graças ao digital, graças a essa abertura de empresas para... receberem esses profissionais que podem alavancar ou não os negócios. Então, a gente tem uma empregabilidade altíssima. É incrível. Daniel, na minha concepção, um dos grandes motivos para a evasão escolar no ensino superior é, às vezes, a falta de sincronia entre a perspectiva do aluno e aquilo que realmente o curso oferece. Perfeito. Então, muitas vezes, o aluno vai lá, faz vestibular, ele cria toda uma expectativa em relação àquele curso e ao entrar no curso ele percebe que não era aquilo que ele pensava. A culpa não é da universidade, a culpa... Não vou colocar a culpa, mas faltou aqui alguém que sincronizasse isso aqui. Né? Alinhasse as expectativas. Né? E às vezes também a percepção do aluno ela é deturpada porque a percepção dele é do início do curso. Ele não tem a visão do todo ainda, ele não entende o que está acontecendo. E eu sinto que muitas universidades, faculdades, etc., não se preocupam tanto com esse alinhamento no início do curso. E ao não se preocupar com esse alinhamento, aí você termina tendo uma evasão elevada. Né? Claro que ao fazer o alinhamento, você pode ter uma evasão inicial, porque o cara, putz, foi bom você ter me alertado. Que é melhor nem eu começar o curso, porque estou vendo aqui que não está se alinhando com nada com o que eu estava pensando. Né? Então, fazer esse alinhamento é um posicionamento do ponto de vista comercial para a instituição de ensino ligeiramente arriscado. Porém, você talvez garanta aí uma maior previsibilidade em relação à evasão durante o curso, e também você pode direcionar aquele aluno que não está se alinhando com o teu curso, direcionar de repente para outro curso ali da própria instituição que se alinha melhor à expectativa dele, né? Vocês pensam nisso? Tem algum programa interno que vocês trabalham nisso? Como é que vocês fazem isso hoje? Pronto, eu vou começar no nível micro para o macro, né? Daniel, enquanto gestor, enquanto coordenador acadêmico e administrativo, faz questão de quem vem conversar comigo interessado no curso, eu não vendo o meu curso primeiramente. Eu pergunto, o que é que te trouxe aqui? Eu vou entendendo primeiro expectativas da pessoa para dizer, poxa, então essa pessoa realmente tem interesse nessa área, porque ela já tem essa visão. Aí eu faço a venda, mostro tudo, como é que funciona o curso do começo ao fim, a estrutura, tudo. Quando eu vejo que a pessoa está na dúvida entre se casa ou se compra uma bicicleta, aí eu já vou naquela de, vamos conhecer o curso, mas dentro dessa perspectiva, aqui a instituição tem um curso, por exemplo, psicologia, ou um design de interiores, arquitetura. Então, vamos conhecer, antes de você tomar a decisão, eu, enquanto gestor, faço muito questão disso. Enquanto instituição, ponto 1, a gente tem um núcleo de carreiras e a gente tem um núcleo de apoio psicopedagógico, né? Então, o aluno que está na dúvida, ele pode fazer um teste vocacional. A gente tem alguns programas em que faz o aluno ter algumas vivências com a gente, né? Em momentos diversos de um semestre, a gente traz alunos para conhecer a estrutura, conhecer os cursos. Lá em publicidade eu costumo trazer a pessoa para dentro da sala de aula. Tenho interesse. Vamos assistir uma aula experimental aqui, ali, acolá, para você ter uma ideia de que o curso não é só letras, não é só números, não é só fotografia. É tudo isso e mais um pouco. Sim. Então, justamente eu tento fazer esse equilíbrio de expectativas. Tem gente, é normal. No direito, existe direito internacional, direito administrativo, direito tributário. É um universo muito grande. Você vai gostar mais de uma área do que de outra. E tem o inverso também, né? Tem aquele estudante que supervaloriza o curso, né? Ele acha que, vou fazer essa graduação e terminei a graduação,
Eu vou ser o maior blogueiro do país, vou ser o Carlinhos Maia lá né? E vou ficar milionário aqui, porque eu sou o cara da publicidade. E aí, voltando para essa questão da diversidade, né? Como a gente tem um curso, um público muito diverso, alinhar a expectativa é sempre muito difícil, porque quem vem já com uma carreira, você afirma influenciador digital, vai querer ter só aqueles pontos ali. Eu quero aprender a fotografar para o digital, eu quero saber vídeo para o digital. Tem todo um outro universo dentro da publicidade que é fazer vídeo. Ainda existe a TV. Né? Então, tem esse equilíbrio de expectativa e, na maioria das vezes, a gente tem um bom resultado. Aí, falando sobre o curso, a grade, a matriz curricular da gente, a gente faz do começo ao fim, inclusive a gente revisou recentemente essa matriz, a gente faz um mix muito grande entre disciplinas que são de áreas diversas e que são práticas. Então, sempre por semestre, o aluno está com uma ou duas disciplinas práticas. Ele começa entrando a linguagem de fotografia, porque a fotografia vai ser a base de linguagem para o vídeo. Sim. Ele vai entender de ângulo, iluminação, tudo isso, que vai ser já um grande salto para o vídeo. Quais são as pós-graduações mais quentes hoje no mercado de vocês? Então, hoje lá no Uniesp a gente tem uma que já ela mudou um pouco de nome, porque ela precisa ser sempre atualizada. Aquela história do começo da conversa, A né? cada oferta a gente tem que revisar essa matriz, mas a gente tem, hoje ela se chama o MBA em Marketing e Inovação, porque a gente traz esses dois universos. Qualquer pessoa de qualquer área pode fazer. Hoje você se forma em fisioterapia. Você vai atuar onde? Você pode abrir sua própria clínica, não é? Certo, você é um excelente profissional de fisioterapia, mas como é que você faz a sua clínica ou autônomo? Né? Ser conhecido no mercado. Então você precisa de estratégias de marketing, comunicação. Então é uma pós que serve não só para o pessoal da área de comunicação e marketing, mas para qualquer área. Então essa é uma nossa que já é longeva. A gente já tem mais de 10 turmas que passaram por nós. Essa é uma que atua hoje. Eu estou fazendo uma do professor Augusto Vaz, inclusive, que é a de Neurociência e Comportamento. Né? Parece não ter a ver, mas tem 100% a ver. A gente tem muitas da área de tecnologia que são importantes também. Hoje a gente precisa entender um pouquinho ali de programação, né? A quantidade de ferramentas hoje, né? Sejam ferramentas, softwares ou até mesmo ferramentas de programação, de no-code, né? É a grande sacada hoje. É gigante, né? É provável que vocês tenham também pós-graduações focadas só nessas ferramentas. Exatamente. A gente tem pós-graduação na área de TI para quem quer mudar de área. Não importa a área que você se formou, mas você quer entrar no universo de tecnologia da informação. O professor Marcelo, ele tem uma pós-graduação extremamente procurada. É incrível o quanto ele bota de aluno nessa pós-graduação. Então, a pós-graduação, a gente tem nessa área, né, uma busca maior. Semestre que vem a gente vai voltar a oferecer, semestre que vem não, ano que vem, né, 2025, a gente vai voltar a oferecer uma de criação e produção digital, porque ela tem esse apelo maior para o universo digital. Sim. Né? E a gente sempre está procurando oferecer cursos que estão em tendências, às vezes em eventos, às vezes em marketing político, então vai muito do momento, a gente vai entendendo também o mercado e a demanda. Já que você falou em política aí, né? Tem eleição aí ano que vem, é um momento de efervescência na área de marketing e propaganda. Sem dúvida. Tem alguma pós-graduação específica para isso ou ligada a isso? Hoje, sob a coordenação do professor Arthur Souto, tem uma de Direito Eleitoral. A gente não conseguiu botar para rodar de marketing político que a gente tinha, porque a gente queria remodelar justamente para tentar atingir a Paraíba toda, fazer um formato mais híbrido. Mas é um projeto. Mas é um projeto, talvez para a próxima eleição, mas para esse mercado, como eu lhe disse já, olha, sem tempos de política, a gente tem uma empregabilidade de 80%. A gente participou de um evento agora, recentemente, né, o Compol, e a gente sabe, todos os profissionais da área de marketing político sabem que vai faltar profissional para poder atender o número de campanhas que teremos. Porque agora é municipal, né? Então é município. E é muito específico, né? Desde a assessoria de imprensa. Muito. O marketing é outro universo. Né? É um outro universo, é uma outra dinâmica. Gerenciamento de crise. Né? Um conjunto de habilidades é mais específico. Porque o tempo é diferente, o volume é diferente, a complexidade é muito diferente. Né? Você está vendendo, tendo que criar a imagem de uma pessoa em 45 dias oficialmente.
Então, é uma outra criar dinâmica. Ou mudar. Criar, mudar, mudar nunca dá certo, né? Você não consegue mudar, você consegue atenuar certas coisas, potencializar outras. Mas é um desafio muito grande. Então, o que um profissional de vídeo, por exemplo, faz em uma semana, 1, 2, 3 vídeos, ali ele vai ter que fazer 10, 30. O volume é muito grande, porque você tem 45 dias para produzir tudo. Então, sim, a necessidade de profissionais nessa área aí vai ser forte de verdade. Me parece que os políticos hoje eles estão fazendo um trabalho mais de longo prazo, né? Isso, carreira. Anos antes da eleição que ele se propõe a concorrer, ele já faz um trabalho de marketing digital, de fortalecimento de rede social. Eu vou lhe dizer que é de presença, né? Digital, não necessariamente já com uma estratégia. A gente tem muitos bons, grandes profissionais na área de marketing político ou eleitoral aqui no estado da Paraíba. A gente tem muitos bons nomes. Referência de verdade. Né, que participam de eleições fora, né, fora do Brasil, inclusive, que são verdadeiros estudiosos dessa área. Mas precisa ter essa adequação, não é só porque você estudou comunicação, marketing, relações públicas, jornalismo, que você tem um bom desempenho lá. Então, os políticos que têm a presença digital precisam de estrategistas, sim, para poder ter resultado, porque não é brincadeira. Mais difícil do que o mercado privado. Daniel, muito bom ter você aqui, viu? Foi uma aula aqui de marketing, viu? Entrar nesse mundo para mim foi muito bom. Eu queria conhecer mais um pouco desse mundo aí da educação na área de marketing e propaganda. Daniel, deixa o microfone livre aqui para você falar de algum projeto, mandar um recado aí para o pessoal que está assistindo a gente. Quem se interessa pelo esse universo, né, da comunicação, do marketing, o Uniesp está sempre de portas abertas, seja para você ter um contato inicial com um curso de graduação, ou mesmo já busca uma pós-graduação. Não só nessas duas áreas, mas em todas as áreas. O Uniesp tem 5 grandes, né, escolas de formação, tanto para graduação quanto para pós, que vocês podem procurar. E eu estou sempre à disposição. Eu brinco que meu telefone ele é um contato público, minha rede social também. Quem tiver interesse, trocar alguma ideia, pode procurar aí o Daniel nas redes sociais, o @DanielVSCosta. E estarei sempre à disposição, não só para quem nos assiste, mas para você, Fabrício, aqui no Educação em Foco. Se quiser conversar mais sobre outras temáticas, é só convidar a gente. Com certeza. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio da Educação em Foco. Até a próxima.